O padre Ayrton Freire, que está preso preventivamente, passou por uma cirurgia. O padre Ayrton Freire passou por uma cirurgia para a troca de uma válvula da artéria aorta, que sai diretamente do coração. De acordo com os advogados do religioso, o procedimento durou 4 horas. O padre está preso preventivamente e é réu em 2 inquéritos sobre estupro e outros crimes sexuais contra fiéis. O padre Ayrton, que tem 67 anos, está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Português desde o dia 23 de junho, sob custódia policial. A cirurgia, segundo os advogados, foi feita na segunda-feira, dia 14 de agosto. A artéria aorta, maior vaso do corpo humano, sai diretamente do coração e desce paralelamente à coluna vertebral, distribuindo sangue oxigenado aos órgãos do corpo. Os advogados afirmaram ainda que ele precisa de cuidados e correria riscos sérios de saúde se voltasse ao ambiente prisional. Por isso, segundo a defesa do padre, a prisão preventiva é injusta. Internado por problema cardíaco, o padre Ayrton, preso e investigado por estupros, arrecadou dinheiro de fiéis para a cirurgia nos Estados Unidos, que nunca aconteceu. Preso desde o último dia 14 de julho, investigado em 5 inquéritos por crimes de estupro, o padre Ayrton, de 67 anos, que foi internado às pressas nesse sábado após ter tido uma crise de hipertensão arterial, já se envolveu em polêmica no passado, relacionada justamente aos seus problemas cardíacos. Aconteceu há 20 anos atrás. Como conta o jornal Globo, o bispo emérito da Diocese de Caruaru. Em setembro de 2003, ele era responsável pelo padre Ayrton na Diocese da cidade de Pesqueira, no agreste pernambucano. E precisou advertir o sacerdote depois que ele promoveu uma grande campanha para arrecadar dinheiro e possibilitar uma ida aos Estados Unidos para fazer uma cirurgia. O problema é que, segundo o bispo, ele viajou e voltou 1 semana depois, sem ter realizado nenhuma intervenção cirúrgica. Eu havia sido transferido para a Diocese de Caruaru, mas ainda estava administrando a Diocese de Pesqueira naquele período. Ele fez uma grande campanha para arrecadar dinheiro para ir aos Estados Unidos realizar uma cirurgia. Eu sabia que ele tinha problema de coração, mas ouvi os médicos dizerem também que ele poderia perfeitamente fazer o tratamento no Brasil. Mas o que aconteceu é que ele foi aos Estados Unidos, mas 1 semana depois voltou, sem ter feito a cirurgia. Conta o bispo. Ele conta que advertiu o padre e pediu para que o dinheiro arrecadado, ele não sabe precisar o quanto, fosse repassado à caridade. Como estava de saída de Pesqueira, ele não pôde acompanhar o que aconteceu em seguida. Questionado se já havia observado algum comportamento estranho do padre Ayrton, que possa ser relacionado com as condutas pelas quais ele é acusado hoje, o bispo preferiu não entrar em detalhes. Depois que eu saí daquela diocese, outros bispos tomaram conta e eu não tive mais contato com ele. Essas acusações de estupro vieram muito tempo depois. No meu tempo, não haviam essas acusações. Então eu não sei e não posso opinar sobre o comportamento dele depois. Naquele período em que eu fui responsável por ele, fiz algumas advertências para ele se corrigir, mas não eram sobre problemas sexuais. Eram problemas de disciplina e de organização da igreja. No caso da viagem, eu fiz advertência e pedi para que ele colocasse o dinheiro a serviço dos pobres, mas não sei o que aconteceu depois. Acrescenta o bispo. Dom Dino lembra que as explicações que o padre Ayrton deu na época para a não realização da cirurgia em solo americana não convenceram.
Ele dizia ter recebido um milagre e que, por isso, não teria precisado de intervenção. Eu não me lembro os valores, mas era um bom dinheiro. Ele dava muitas explicações, e uma delas era que ele havia recebido um milagre. Mas claro que era uma explicação para convencer os seus fiéis. Os seguidores dele achavam que ele era de fato um santo. Eu sabia também que ele já tinha feito uma cirurgia de coração no Recife, narra o bispo. O padre Ayrton está detido no presídio Advogado Brito Alves, no sertão de Pernambuco. Neste sábado, ele foi internado no Hospital Memorial de Arco Verde. A reportagem questionou a assessoria da Terra Nova, que responde pelo padre Ayrton, sobre o caso revelado pelo bispo, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O Ministério Público de Pernambuco afirma que existem 5 inquéritos policiais instaurados contra o padre, contendo denúncias de diferentes vítimas. A personal Silvia Tavares de Souza é uma das que acusa o sacerdote. O crime, segundo ela, teria acontecido em agosto de 2022, a mando do padre. Segundo Silvia, o motorista do religioso foi quem perpetrou o estupro. O padre Ayrton nega as acusações. Silvia relatou o caso em entrevista à TV Globo. Ela disse ter começado a frequentar os retiros religiosos de Freire em 2019. Em um desses encontros, ela recebeu uma mensagem do padre para que o encontrasse em seus aposentos. Lá, o religioso teria pedido para que ela lhe fizesse uma massagem. Ao recuar, Silvia de Souza afirma ter sido ameaçado com uma faca pelo motorista. O empregado do padre então a estuprou, enquanto o religioso assistia e se masturbava. A defesa do padre afirma ter sido surpreendida pela prisão. Apesar de todo o apoio que tem recebido de milhares de pessoas na internet e em manifestações públicas nas ruas de Arco Verde, em Pernambuco, o padre jamais estimulou ou insuflou movimentos, de modo a não causar comoção social ou desordem pública. E mais, agiu de boa fé ao concordar em se apresentar espontaneamente à justiça após a decretação da prisão, sem criar mecanismo de retardamento do cumprimento da ordem legal, diz ainda o documento. Um homem que trabalhou com o padre Ayrton Freire disse em entrevista que também foi vítima de estupro na Fundação Terra, criada pelo religioso. Há 5 inquéritos abertos contra o fundador da instituição, que foi denunciada em maio desse ano por Silvia Tavares de Souza pelo mesmo crime. Sem se identificar, o homem contou que acredita ter sido dopado e, horas depois, acordou na casa onde o padre dormia, dentro da propriedade da Fundação Terra. Teve uma noite que ele colocou alguma coisa na garrafa d'água que ficava em cima da mesinha. Peguei a garrafa umas 11 e pouca da noite, tomei a água e deitei na rede. Quando foi por volta das 5 e pouca da manhã, eu me acordei numa cadeira, que tem próximo da mesinha, só de cueca. E senti meu corpo, né? A gente sente o corpo da gente diferente. Não lembrei o que aconteceu. Preso preventivamente desde o dia 14 de julho, padre Ayrton foi levado da cela no presídio Advogado Brito Alves, em Arco Verde, para o hospital particular da cidade sob escolta policial, na tarde do sábado, dia 22 de julho. Na manhã do domingo, dia 23, o religioso de 67 anos foi transferido para o Hospital Português, no Recife, com princípio de acidente vascular cerebral, segundo a assessoria de imprensa dele.
O ex-funcionário disse que trabalhava tomando conta do padre por quem tinha uma consideração de pai. Segundo ele, o religioso já tinha tentado dopá-lo outras vezes. Dormia com ele, dava remédio. Às vezes ele ficava gritando à noite, como se o demônio estivesse dando nele. Mas acho que era só uma forma de me manipular, até ele conseguir, né? Porque ele tentou algumas vezes me dopar e eu consegui ver. Relata o homem. O homem disse também que outros meninos enlouqueceram por causa dos abusos praticados pelo padre. Eu achava que era uma missão para mim, fazer com que ele se endireitasse e fosse para o caminho certo, e sendo um verdadeiro servo de Cristo. Mas ele não me ouvia, dizia que eu estava louco, que eu estava com uma legião de demônios. Eu sabia que ele fazia isso com outras pessoas, mas achava que era uma missão que Deus estava me dando, relatou o ex-funcionário do padre. Ainda de acordo com o ex-funcionário, há muitas vítimas que não têm coragem de falar, com medo, por falta de condições financeiras e uma família estruturada para levar o caso adiante. Eu digo porque eu convivi com ele. Não foi ninguém que me disse. Eu vivi com ele. Eu achava que era uma missão que eu tinha de colocar ele no caminho certo. Mas, na verdade, ele se aproveitou disso também, da ingenuidade, do meu lado de querer aprender o lado religioso. Usou isso contra mim e fez uma psicologia reversa, vamos dizer assim, afirmou o homem. A primeira pessoa a denunciar o padre foi Silvia Tavares, que disse que horas antes do crime, na noite do dia 17 de agosto de 2022, recebeu um áudio do religioso que ele dizia: "Princesinha, às 6h30 estarei na casinha, tá certo?" Segundo Silvia, o motorista do religioso foi quem perpetrou o estupro. O padre Ayrton nega as acusações. Silvia relatou o caso em entrevista à TV Globo. Ela disse ter começado a frequentar os retiros religiosos de Freire em 2019. Em um desses encontros, ela recebeu uma mensagem do padre para que o encontrasse em seus aposentos. Lá, o religioso teria pedido para que ela lhe fizesse uma massagem. Ao recuar, Silvia de Souza afirma ter sido ameaçado com uma faca pelo motorista. O empregado do padre então a estuprou, enquanto o religioso assistia e se masturbava. O padre Ayrton Freire, de 63 anos, foi preso na manhã de sexta-feira, dia 14 de julho, em Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Ele é suspeito de orquestrar o estupro contra Silvia Tavares. O crime teria acontecido em agosto de 2022. Na denúncia, a mulher afirma que o motorista e segurança do padre, Jailson Leonardo da Silva, de 36 anos, a forçou a ter uma relação sexual com ele a pedido do religioso, que presenciava a cena enquanto se masturbava. Segundo a vítima, tudo aconteceu dentro do terreno da Fundação Terra, fundada pelo padre. Silvia e Ayrton se conheceram em 2019, enquanto ela buscava ajuda para um tratamento contra a depressão. Desde então, a relação dos dois se tornou mais próxima. Ela o chamava de Padinho e ele a chamava por Princesa. O padre nega as acusações. Em maio desse ano, após acusações, a Diocese de Pesqueira proibiu o padre de exercer suas funções. O comunicado, assinado pelo bispo José Luiz Ferreira Salles, diz que Freire fica vedado o exercício do ministério presbiterial, ou seja, de atuar como padre e qualquer outros cargos eclesiásticos. Ainda de acordo com a defesa,
Desde que se afastou das funções eclesiásticas e da presidência da Fundação Terra, o sacerdote estava isolado em uma residência, de forma a não interferir nas investigações.